Oi, gente. Então, quero falar a respeito da partida da minha mãe. Deus, ele me avisou. Na verdade, depois ele me deu a entender que ele estava me preparando, na verdade. Não é que ele me avisou assim, olha, vai ser tal dia, vai ser assim. Mas ele estava me preparando. E ele me fez assistir 2 ministrações na quarta-feira do feriado do dia 15 de novembro. Eu assisti 2 ministrações com Derek Prince e nessas ministrações o Senhor falou muito comigo e me esclareceu muita coisa. Quando foi no sábado que eu fui ver a minha mãe na clínica, quando eu saí de lá e entrei na Cobase, Deus, ele também falou comigo. Ele falou claramente comigo. E minha mãe estava bem no sábado. Ela estava com o oxigênio ligado, né? E para ajudar na respiração. E ela estava acordada, ela me viu. Eu fui para poder orar com ela, cantar os louvores a Deus, louvar ao Senhor. Coloquei alguns louvores para ela. O Espírito Santo me levou a falar com ela para ela liberar perdão de alguma mágoa, de algum ressentimento que poderia ter no coração dela. E eu fiquei ali. Mas com ela, tudo tal. Não estava muito à vontade de fazer isso ali na clínica, naquele dia. Mas, graças a Deus, o Senhor me ajudou a fazer. Pude orar, pude ouvir os louvores com ela. Coloquei os louvores bem pertinho dela, assim, no celular. E fui louvando com ela baixinho ali. E graças a Deus, que deu certo. Quando foi no domingo que eu voltei da igreja, do culto, na verdade, aí eu falei com a minha mãe pela chamada de vídeo que a minha irmã fez. E aí eu vi, ela estava acordada, estava prestando atenção no que eu estava falando, a gente estava brincando, né? Falando do Natal, das coisas que ia fazer, que ia colocar ela para fazer bolo, todas essas coisas assim, brincando mesmo com ela. E foi isso. Na segunda-feira, assim, eu tava com desejo há vários dias, há várias semanas, de levar um bolo para minha mãe, porque ela sempre amou bolo, né? Levar um bolo com uns balões e com flores para ela. E quando foi na segunda-feira, Deus, ele me chamou para que eu fizesse isso. Ele me deu a entender de que era aquele dia para fazer. Porém, eu não fiz isso na segunda-feira. Eu estava me sentindo um pouco cansada e eu simplesmente falei, não vou ficar aqui, vou descansar, enfim. Quando foi na terça-feira de manhã, eu falei, não, eu vou. Deus me acordou e aí o que eu fiz na terça-feira de manhã foi exatamente isso. Foi orar a Deus e levantar e me preparar para poder sair comprar o bolo, levar as flores para minha mãe e o bolo para ela. Mas na oração, né, assim que eu acordei e fui orar, o Espírito Santo me levou a interceder pela minha mãe, pedindo para que Deus perdoasse todos os pecados dela e limpasse o coração dela. E, enfim, o Espírito Santo me levou a fazer uma oração específica pela minha mãe. Depois eu fiz outros pedidos para ele e tudo tal, e estava com o meu dia programado já. Depois disso, eu liguei para minha irmã e para o meu irmão também. Eles não atendiam o telefone, não atendiam de jeito nenhum. Mas eu insisti na ligação, tudo, e, enfim. Até que chegou no momento, já bem depois do meio-dia, o meu irmão me ligou e deu a notícia. Na verdade, minha irmã me ligou chorando. Aí eu falei, não. Eu tinha orado, Deus. E eu tinha orado a Deus, eu estava já com o dia todo certinho, todo programado para vê-la e tudo. Mas não deu tempo, assim, de eu despedir da minha mãe, sabe? De eu me despedir dela. Porém, mesmo assim, o Senhor me manteve calma e falando comigo, olha, fica calma, fica tranquila. E daí eu fui me sentindo sem força nenhuma, mas fui.
Ao chegar lá, eu não sentia força nas minhas pernas de levantar, de sair do carro. O motorista do carro foi que me ajudou. E aí eu falei pra ele que eu não estava conseguindo, que eu estava me sentindo sem força. Aí ele falou: você quer ajuda? Eu falei: sim, quero. E eu pedia muita ajuda pra Deus também. Eu falei: Senhor, me ajuda, né? Fazer aquelas súplicas. E foi aí onde ele foi, estacionou o carro e me ajudou a descer e ir comigo até entrar na clínica. Eu estava sem saber o que pensar na hora, sem saber direito o que fazer. Assim que eu entrei no quarto, tinha uma das minhas irmãs sentada, a outra estava em pé. Ela veio até mim. Quando ela veio até mim, eu tinha visto só, né, a minha mãe já na maca e tudo. Eu desmaiei. Mas, enfim, eu desmaiei, mas estava consciente. Eu não sentia forças e os meus sentidos se escureceram, né? Sabe assim, quando você vê tudo preto e aí você cai, mas você tá consciente. Foi isso que aconteceu comigo. Aí minha irmã me ajudou a levantar tudo, falou pra ficar calma. E eu cheguei até perto da minha mãe e as primeiras palavras que eu disse foi: mãe, acorda. Acorda, mãe, acorda. Mas aí Deus me fez ver, ela já foi. Depois eu orei a Deus, pedindo a Ele um momento para que eu pudesse louvar a Ele e agradecer a Ele ali ao lado do corpo da minha mãe, né? E foi isso. Deus, Ele proveu um momento, porque, né, tava muita circulação de pessoas, entre sair do quarto, várias pessoas, os filhos, né, entrando, saindo, e eu precisava de um momento. E eu precisava de um momento para ficar, para poder pôr o louvor e agradecer a Deus pela vida da minha mãe. E foi isso que eu fiz. Coloquei o louvor da Isadora Pompeu, né? Bênçãos que não tem fim. E outros louvores também. E deixei ali. Depois que acabou, eu orei ao Senhor e agradeci a Ele. Deus, Ele foi muito bom. Ele me deu muita força. E Ele mostrou que Ele estava ali o tempo todo comigo. Ele tranquilizou meu coração de tal maneira que eu não me via chorando, eu não me via desesperada. Eu fiquei... O Senhor me tranquilizou de tal forma que foi assim, algo sobrenatural mesmo, sabe? E na hora eu sabia que minha mãe estava com Jesus. Deus, depois Ele me deu essa certeza: olha, sua mãe está com Jesus. Por isso, agradeça e louve ao Senhor. Foi isso. Quando Deus te revela o Evangelho e você passa a viver a fé em Jesus, quando acontecem certas coisas, o Evangelho ele se torna muito real na sua vida, sabe? E a eternidade com Jesus, quando acontece isso, ela se torna muito mais real, muito mais... Você consegue, como se você conseguisse até apalpar aquilo, sabe? De tão real e nítido que fica, de que a eternidade, ela realmente existe e que não só é algo escrito, de fato e de verdade, ela existe. E estar com Jesus Cristo na eternidade é um alívio tão grande, é um consolo enorme para o coração, para o espírito, sabe? A alma tenta gritar, tenta esbravejar, tenta entrar em desespero, mas o espírito, que é a parte que se conecta com Deus, o espírito que é a parte que se conecta com Deus, Deus ele manteve o meu espírito, o meu coração, né, muito tranquilo, muito satisfeito por saber, assim, é algo que eu ainda não encontrei a palavra certa, mas muito tranquilo, muito em paz em saber que a minha mãe está de fato com Jesus. E no ano passado havia falecido, né, Deus havia recolhido a irmã dela, era um pouquinho mais velha que ela, e o irmão dela também, que era um irmão mais velho que ela. Então, assim, Deus me deu a certeza de que minha mãe se encontrou com o irmão mais velho dela, que já está lá no céu, com a irmã dela também, que era muito amiga, elas eram muito íntimas, né, muito unidas entre si, e também com os 3 filhinhos da minha mãe, que os 3 primeiros filhinhos dela morreram assim que nasceram. Então, e sim,
esses 3 bebezinhos, né? Foi uma gravidez diferente de outra, não foram trigêmeos, foram bebês em gravidezes diferentes. Quando eles morreram bebezinhos, né? Eles estão lá no céu e minha mãe com certeza os viu e os reconheceu. Tanto esses filhos dela quanto o irmão, a irmã. Tinha outra irmã dela também, que ela falava muito dela. E havia morrido jovem também. E engraçado que minha mãe nunca se esqueceu dessa irmã. Por mais idade que minha mãe tinha, mas ela nunca havia se esquecido. E ela se encontrou com essa irmã também. E o principal de tudo, Jesus Cristo, né? Jesus, assim. E eu tenho certeza que minha mãe tá bem, tá feliz. E ela tá super bem. Bem, a respeito do velório e no momento do enterro, né, do sepultamento do corpo, eu não estava, eu não fui. A minha irmã, ela quis muito que tivesse velório, alguns dos meus irmãos também que fez questão de ter, e eu só realmente estive ali no local, né, no cemitério, depois que houve o enterro mesmo. Aí é que eu fui, e eu fui sozinha, eu fui com Deus, eu sabia que Ele estava comigo, então eu fui e não eu quis estar a sós com Deus naquele momento, sabe? E aí eu cheguei onde foi enterrado, e sentei lá e fiquei um pouco lá. Foi isso que eu fiz. Quando eu saí do cemitério, né, eu fui direto comer alguma coisa, porque eu estava com muita fome. A minha irmã havia me chamado para ir lá para casa dela, mas eu não quis ir. Aí eu fui para dentro de um shopping. Sentei lá, comi um hambúrguer. E Deus, Ele me mantendo e ao meu lado o tempo todo, me sustentando, sabe, me dando força. Quando fiquei lá um bom espaço de tempo no shopping, eu estava tomando um suco, aí me veio, eu falei, a vida, tudo isso é vaidade, nada é nada. Mas aí Deus falou comigo, acredito que foi o Senhor que falou comigo, e Ele disse o seguinte: gente, olha, presta atenção, quando eu digo Deus falou comigo, na verdade Ele me fez entender, Ele me deu um entendimento, tá bom? Não é que Ele veio e falou como eu tô falando com vocês, não, mas Ele me deu entendimento, Ele me trouxe luz, Ele me deu entendimento, tá bom? Ele me fez entender a vida, o que realmente você aproveita literalmente é do que você come e bebe, do que você veste e dos momentos de alegria, daquele contentamento, daquela alegria, daquela satisfação, daquele prazer. O Senhor me fez entender, é algo muito profundo, sabe? Mas ao mesmo tempo é simples. Você desfruta literalmente mesmo, daquilo que você come e bebe, daquilo que você veste e dos momentos de alegria, de prazer, de regozijo. Por isso, eu aconselho você que você aproveite e agradeça e louve o Senhor todas as vezes que você come, que você bebe, que você tem roupa para vestir e que você se alegra, que você tem prazer, regozijo. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque é isso que você desfruta em si mesmo. É isso que você desfruta aqui dentro, no seu corpo, em si mesmo. Literalmente em si mesmo. É algo muito profundo, mas muito simples também. E Deus, Ele fez a vida de uma maneira muito simples. E de fato, se você se volta para Deus e busca entendimento nele, você vai ver que a vida é muito simples. Não precisamos complicar nada. Agradeça a Ele e aproveite cada dia da sua vida.